Esse é mais um vídeo da série, molde, modalidade, estilo, enfim, tanto faz. Se eu não me engano, em algum dado momento, acho que foi no último vídeo de um rabisco que eu fiz, eu falei que eu comentei no caso, que eu ia fazer um vídeo só explanando o que ou qual seria, né, um reino, uma coisa assim. Na verdade, interprete isso como se fosse mais ou menos uma coisa saída da cabeça de uma criança, tá? Vai estar cheio de buraco, eu vou deixar aqui, tá? Vai estar cheio de erro, como se fosse uma utopia mesmo. E eu só vou fazer esse vídeo pra provar o quanto que um moleque que mora com os pais, que joga videogame, consegue, com um rabisco, ter pelo menos um plano, uma base muito melhor do que essa atual sociedade podre que a gente tem hoje. Então sim, daria pra dar certo, e principalmente com Deus, obviamente Deus é o padrão, vocês vão ver aqui. A primeira coisa que eu quero comentar ali, cada um tem um ponto de vista diferente, então é óbvio que cada um que vê esse vídeo vai achar pontos diferentes, coisas divergentes, buracos, falhas. É lógico, não existe eu cresci em um reino super perfeito, nem Jesus agradou todo mundo. E obviamente vai ter prós e contras, tá? Bom, pra começar, não vou enrolar muito. Eu tava fazendo um rabiscão, mas ia demorar, tipo, sei lá, umas 2, 3 semanas pra fazer tudo. Então eu simplesmente joguei a informação no chat e esse vídeo eu vou ler pra caramba, na verdade, só como seria. Mas resumidamente, teriam duas leis. Primeira seria a lei do espírito, eu vou ler mais depois, e a outra seria a lei da carne. Eu vou ler o que isso aqui significa mais tarde, senão eu vou ler 2 vezes, então não preciso ficar explicando o que significa, porque depois eu vou ler. Mas é a minha forma, tá, que eu interpreto. Como eu disse, tem gente que vai achar injusto, outros podem talvez achar justo, outros talvez tenham algumas variações que gostariam de mudar. Enfim, essa é a minha visão, minha opinião, como eu montei. Eu coloquei aqui uma parcial ideia que eu tinha de várias coisas, eu só pedi pro chat, né, o GPT organizar pra mim. Então boa parte que eu escrevi aqui, a ideia é minha sim, algumas coisas ele colocou uns acréscimos, algumas coisinhas, mas eu vou falar isso conforme eu chegar na hora. Então basicamente, qual que é a base, né? Tem a lei espiritual, que eu coloquei aqui, é como se fosse um gate, uma permissão, que são coisas que acontecem automática, tipo assim, não tem aquelas coisas espiritual que a pessoa do nada tem uma opressão, alguma coisa assim, teria isso, só que teria algumas variações que faria com que isso aqui ficasse de um jeito que, pode ter certeza, é muito difícil as pessoas pecarem ou errarem. E a segunda seria a lei da carne, essa já a lei humana, que eu deixei de uma forma igual, ou que eu interpreto assim, para que tivesse o menos injustiça possível e fosse menos suscetível, vamos dizer assim, a falhas, a erros, porque se a pessoa ela é bem tratada, ela é bem cuidada, né, ela tem tudo ali pra ela oferecido, ela não tem por que fazer maldade, entendeu? Então basicamente isso. Todo sábado, todo domingo, como uma data festiva, inclusive eu até coloquei aqui, enfim, tem essa passagem em Gênesis que fala que acho que Deus andava com Adão e Eva andava com Deus. Eu estabeleci o seguinte, qual que é a ideia? Do mesmo jeito, primeiro, né, estabelecendo que nas tribos, antigamente, vamos estabelecer o seguinte, que a gente tá falando de um humano próximo ao nosso, só que zerado, depois eu também explicar isso, sem essa elite corromper o nosso corpo, a nossa mente, com alimentos impuros, parar pururu. Então, né, vamos dizer que ainda assim a gente pode morrer, ainda tem algumas coisas, só que assim, a gente tá num estado que quase seria, depois eu vou explicar isso, que mais ou menos tipo aqueles filmes, tipo um Superman, um Thor da vida. Então, imaginando que nós somos zerinho, né, eu colocaria aqui, seria igual na época passada, as pessoas juntas, como se fosse uma tribo, diferente do mundão, que nem eu falo, como foi na época antigamente. Todo final de semana, sábado, Deus viria visitar as pessoas. Isso tinha, acho que se não me engano, na época dos hebreus, na época de Moisés. E no domingo seria feito ou eu coloquei ali, né, cada 3 meses, acho que seria melhor de alguns meses. Por quê? Se você faz festa todo o tempo, não que o povo não goste de festa, pode ser uma coisa meio banal, cotidiana, e com o tempo as pessoas vão fazendo meio que empurrado, sabe? Vou fazer festa só pra fazer e fica aquela coisa empurrada. Então tem esse fato. Se eu fosse estudar todos os aspectos, deram um vídeo de horas, mas enfim. Então eu estabeleci o seguinte, nessas datas festivas, a cada 3 meses, teriam datas, pode ser só uma data festiva, não precisa ter nome, como a gente tem aí nas festas, sei lá, final de ano, Natal, Pararapuru. E nessa festa, as pessoas inventariam brincadeiras, cada um com uma ideia diferente. Essa era a modalidade, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que tem lá a Páscoa, que é ovo de chocolate, assim por diante. Então a minha era assim. Ia ter, isso eu achei interessante, que isso na verdade incentivaria o seguinte: caso tenha, né, tem alguém em estado crítico, passando alguma necessidade, embora acho difícil, pelo método que eu construí aqui, mas enfim, nessa data, né, era obrigado as pessoas, não é que é obrigado assim, que é pela data, igual o Natal, né, é de praxe que as pessoas fariam isso. Então, meio que automático. O presente seria o seguinte. Mas pela forma que eu vou explicar aqui, não é tão difícil. Alguns vão falar, como que alguém vai construir, que eu coloquei ali uma casa. Existe um modelo de casa aqui, que eu tava pesquisando, que é um modelo de casa que você literalmente só encaixa ela. Então poderia se normalizar até a forma de construir as casas de uma maneira mais fácil, para que não fosse tão difícil de a pessoa ter uma moradia, entendeu? Tem outros métodos que eu poderia abrir, eu não sou engenheiro, não sou como eu falei, vai ter cheio de buraco, mas assim, daria para fazer as pessoas, né, se disponibilizassem, né, se todo mundo se unisse e fazer uma coisa boa. Outra coisa que as pessoas dariam de presente seria comida, trocar comida, trocar alimento e trocar coisas que as pessoas, sei lá, vestes, coisas que não estão usando, coisas que tem extra. Então isso incentivaria a quem estivesse precisando ou necessitado, ou sei lá, de alguma forma, né, a pessoa ela conseguisse nessa festa, ela conseguisse uma ajuda, entendeu? Óbvio que, como eu falei, isso aqui é só uma base, tem muito mais coisa que isso. Outra coisa que seria uma lei que eu colocaria: não existe
Não existe. Pode ter uma espécie de hierarquia, mas não existe competitividade. Tudo seria mais como se a gente colocasse por esporte. Depois eu vou falar mais sobre isso. Algumas coisas eu coloquei aqui que o chat não comentou, então considere como se fosse um extra. Então, tudo que for ruim, né, o objetivo é cortar tudo que é ruim, todo sentimento ruim, essa coisa de competitividade, primeiro e segundo lugar, porque isso sim afeta as pessoas. As pessoas se tornaram muito competitivas, então qualquer tipo de competitividade seria até um crime. Coloquei aqui embaixo, né, como começaria. Na verdade, acho que dá até pra ler lá embaixo. Mas como se fosse um sistema, porque aqui tem imagem no Pinterest, que existe, acho que, se não me engano, 7 tipos de inteligência. A nossa escola só ensina que só tem um. Então eu já comecei por aí, a separar, porque eu acredito, tanto que nem eu coloquei aqui, né, que a partir do momento que você ensina a pessoa da forma correta, óbvio, tem ali, né, a letra, ela ler, escrever, tudo mais, números, mas esse é basicamente o seguinte, fora naquela coisa, né, de que nem eu falei de competitividade e tudo mais, cada um entender que você é importante na área em que você é importante. E eu separei aqui que, assim, eu vou falar muito do Percy Jackson, eu não curto muito, mas assim, eu assisti um filme de 2011 e ele foi o que mais acertou o modelo de como seria esse reino utópico que eu tenho na minha cabeça. Porque ele misturaria algumas coisas atuais com algumas coisas meio que medievais, mais ou menos, e eu vou depois explicar o porquê que eu decidi que seria dessa forma. Então, eu colocaria aqui como houvesse uma espécie de separação, mas não segregação, tá? É só mais uma alocação. Do mesmo jeito que você tem áreas aqui, tipo, o cara é engenheiro, o outro gosta, sei lá, um gosta de fazer comida, outro gosta de coisa relacionada mais militar e assim por diante. Tem só uma separação. Então, né, que ele colocou ali, pessoas escolhem o tribo por afinidade, pode mudar a tribo durante a vida, a criança aprende todas as bases antes de escolher, tribos cooperam, não competem. Então seria como se fosse casas, né, que tem, depois eu vou falar mais disso lá embaixo, que tem várias casas, igual tem diversos filmes e tudo mais, e cada um vai escolhendo o que fica mais, vamos dizer assim, acessível, que ela mais se identifica. Teria um tipo quiz, um teste. Então eu começaria com 5 anos, né? A pessoa basicamente começaria com 5, passaria 10, passaria 10 anos ali. Quando chegasse aos 15, ela estaria pronta pra, vamos dizer assim, ela faria um teste, né, de aptidão. Eu colocaria função, não trabalho. E depois eu vou explicar porque a pessoa ela trabalharia. Talvez eu mudaria até as datas, tá? Da semana. Mas vamos trabalhar com segunda, sexta, sábado e domingo. Pra não confundir as pessoas, tá? Mas eu ia até criar um próprio calendário diferente. Mas enfim. Então as pessoas teriam que trabalhar uma quantidade, vamos dizer assim, e descansar mais do que ela trabalha, entendeu? Ia ter uma espécie de hibridização aí de alocação, enfim, eu depois vou falar mais sobre isso. E aqui existe também um piedômetro, que depois eu vou falar mais. Acho que eu não li essa parte também. Esse mais alto é o seguinte, na escola eles ensinariam o básico, como ali eu falei, mas já explorando o que a pessoa quer fazer. E no final até coloquei aqui, eu esqueci de colocar a imagem. Eu vou ver se eu acho a imagem e eu coloco na tela. Magia existe, tá? Então as pessoas estudariam magia, só que assim, diferente do que as pessoas fazem, né? Magia negra e tudo mais, porque tem magia branca, magia mais... na África tem esses negócios. Não vou entrar nesse assunto, mas realmente um conhecimento geral pra pessoa descobrir, ela entender as coisas, só que assim, é como eu coloquei aqui embaixo, o piedômetro. Pelo nível de erro que você faz, você também vai ser pago e a punição vai ser tão grave quanto. Então, assim, aqui eu coloquei até mais alto. Esse é o objetivo, né, da pessoa conseguir, ao máximo, fazer automaticamente a maior parte das coisas que ela puder possível. Então, plantar, treinar, até coloquei aqui, né, que ela seria treinada tipo autodefesa. Não quero colocar aqui aprender a plantar. E depois eu vou falar também sobre animais e tudo mais. Mas basicamente seria um básico da pessoa aprender meio que se virar sozinha, entendeu? E até que vou colocar depois de relacionamento também, que tem um método bem interessante que eu coloquei pra pessoa se relacionar, seria bem fácil. E caso a pessoa errasse muito, eu não vou lembrar, tá? É tanta informação que eu fiz aqui que eu já nem lembro, minha cabeça tá explodindo. Mas tem algum local na Europa, eu não lembro, em algum lugar do mundo eu sei que tem isso. Que eles, quando a pessoa, né, vamos dizer assim, existe uma, não sei clínica, mas assim, de realocação ou reabilitação, que a pessoa realmente trabalha ou faz comida, ela ajuda, ela constrói. E não, ela não fica só presa, entendeu? E eu coloquei aqui esse PDC porque esses vão ser os responsáveis que eu considero na escola, né? Vamos dizer assim, a gente pode colocar esse centro, que eu não chamo na escola, ia ser mais um centro de alocação, treinamento da vida. Não sei como que eu colocaria o nome, mas dos melhores ia se separar as pessoas que estudam padrão de comportamento. Por quê? Porque essas pessoas resolveriam os problemas que teriam que ela, né, identificar na sua... por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa, sei lá, roubou? Por que se aconteceu alguma coisa muito grave? Então ela estudaria o porquê disso e tentaria resolver isso, entendeu? Seja lei, alguma coisa assim. Em segundo, eu colocaria aqui, né, que existe uma espécie de patente. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. O segundo seria o filósofo, que eu considero uma vertente, vamos dizer assim, extremamente importante. Aí eu poderia entrar em outras coisas de tempo, como seria substituído, enfim. E considerando aqui o geral, né? O primeiro, que seria quase que o braço direito do rei, seria uma pessoa que seria raro, né? Raríssimo, que ela teria que ser muito boa em diversos assuntos, né? Tipo aquela pessoa gênio. E eu acho que seria muito raro, entendeu? Mas mais uma vez, igual eu coloquei aqui, eu não sei se eu cheguei a falar.
que quem escolheria o rei principal, por isso que eu falei que teria um filtro e algumas coisas aqui mudaria, porque pode ser que se a gente considerar que, e eu acho que esse é o melhor método, quem deveria escolher quem governa é Deus. Deus que deveria escolher quem governaria. Só que óbvio que eu já entrei em outros aspectos, que a gente fala que sempre quem é humano falha e tudo mais. Por isso que eu falei, esse vídeo pode ser que esteja com alguns buracos. Mas por que Deus escolhe? Porque qualquer humano sempre é falho, sempre tem um erro. E isso já corta, que nem eu falei, o fato de dar errado. E mesmo assim, que nem eu falei, por mais que nem eu falei que ele, né, eu fiz todo esse vídeo criando um monte de leis, um monte de coisa, mas ainda assim, né, considerar o erro humano, falha humana, não duvido que também sempre pode ter abertura pra coisa errada. Mas seria basicamente isso, seria um grande filtro que seria muito difícil da pessoa chegar assim, simplesmente nesse cargo. Como eu coloquei essas flechinhas, né? E o anterior, ele ia subindo pra posição, conforme um passasse pro outro. Aí tem outros pormenores que eu poderia colocar de que tempo aconteceria isso, né? E outras coisas mais. Pro vídeo não ficar muito longo, por isso que eu falei que eu só dei uma base, porque tem muitos pormenores aqui, eu vou começar a ler, senão vai demorar muito. Bom, principal, que seriam as leis e deveres do rei, no caso, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra não cortar. A lei da humildade do rei. Lembrando que o que eu fiz aqui, eu descrevi uma base, tá? O chat só organizou pra mim. Lei da humildade do rei. O rei não viverá como senhor distante, ele deverá aprender tarefas comuns do povo, como cuidar da própria moradia, preparar o próprio alimento, organizar suas coisas, assim ele não esquecerá como vive o povo. Lei da presença do rei. O rei deverá passar mais da metade do seu dia entre o povo. Ele deverá andar pela rua, visitar casas, né, em locais de trabalho, ouvir reclamações e necessidades, observar a condição real do reino, ajudar quando necessário. O rei governará com os próprios olhos, não apenas por relatórios. A lei do rei sobre a justiça. Resumidamente, né, que tudo que o rei faz também ele vai responder às mesmas leis do povo. Se o rei cometer qualquer erro, ele vai sofrer punição igual ao cidadão comum, não terá privilégio por causa de cargo. Lei da perda do trono. Se o rei persistir no erro, corrupção ou tirania, poderá ser removido do cargo, poderá ser realocado como cidadão comum, ou poderá sofrer julgamento conforme a gravidade do erro. O trono pertence ao reino, não ao homem. Mas entra aquilo que eu falei, se o homem escolhe o rei, esse que é o problema. Porque pode acontecer isso, mas é o que eu coloquei. Se Deus escolhesse um rei, provavelmente isso não aconteceria. Quer dizer, pelo menos eu penso que não. Mas você pode colocar, mas Davi errou, Salomão errou. Por isso que eu falei, esse vídeo, né, tem alguns buracos. E também isso vale pros outros governantes. Então, Deus também poderia escolher outros governantes também. Então, como eu falei, teria um filtro em algumas coisas. Outra, que é a lei da vigilância do conselho e do povo. O conselho, os soldados e o povo poderão observar e anunciar, caso, né, eles achem algum abuso do rei. E se houver conspiração contra o povo, o rei poderá ser deposto. Lei da escolha divina, que é o princípio espiritual do reino. Quando o trono ficar vazio, ou o rei se mostrar indigno, o sucessor poderá ser escolhido por sinais, confirmação espiritual, igual eu falei lá, por Deus. A lei do dia e da prestação de contas, que é em dia fixo da semana, o rei deverá ouvir o povo publicamente, responder perguntas e acusações, explicar decisões importantes e receber correções do conselho. Lei do estudo e da sabedoria do rei, que o rei deverá continuar aprendendo durante todo o reinado. Ele deverá estudar, né, justiça, história do reino, economia, defesa, cuidar do povo. Lei do rei servo. O dever principal do rei é proteger e sustentar o povo. Se o povo sofrer por negligência do rei, ele responderá diante da lei do conselho. E é o princípio do trono, é que o rei existe para servir o reino. É o reino que existe para servir o rei. Que haja uma espécie de, vamos dizer assim, equivalência, se é que eu posso colocar dessa forma. Normalmente o que a gente vê, né, que era aquela escravidão desgraçada. Leis fundamentais do reino, né? A lei da medida igual. Essa lei que eu coloquei, eu já falei isso em outro vídeo. Se, vamos dizer assim, quem causar o dano deverá pagar na mesma medida o dano causado. Né? Quem roubar deverá devolver o que tomou e compensar o prejudicado. Quem ferir responderá conforme a dor causada. E quem tirar uma vida responderá com a própria, ficará, né, no caso, sob julgamento da família do ofendido. Toda acusação será confirmada por testemunhas ou investigação. Isso aqui eu coloquei no vídeo anterior, aquele deu uma mudada, que é o seguinte: para que a pessoa entenda a gravidade do que ela tá fazendo, diferente daqui, né, que eu falei que os ladrões fazem um monte de coisa e não tá nem com nada, eu acredito sim que a punição tem que ser dada à medida. Então, se o cara roubou, você não precisa dar a mão, corta o dedo. Vai cortando. E depois o dedo, né, perde a mão, da mão perde o braço, daí o cara vira só um cutou, fica só a cabeça do cara. Só que assim, automaticamente quando você vê o cara sem o dedo, você já vai ver que, né, tem uma coisa errada, que o cara é uma pessoa errada. Então, por mais que isso pareça brutal, e você não mata a pessoa, né, de vez, isso prova o quão crítico é o que ela fez. Mas é óbvio, como eu falei, teria que ter a tutela de Deus, teria que ter, né, certos filtros, porque também não poderia ser bem assim. Mas ao mesmo tempo, se você for uma pessoa, se não tiver leis rígidas, se não for uma coisa muito solta igual no Brasil, veja o que acontece, porque as pessoas elas não ligam pra nada, entendeu? Os ladrões chegam lá, tem até vídeo do ladrão roubando o celular e os caras gravam na prisão com o celular do outro. Então assim, e até falam, né, daqui a pouco eu vou sair. Esse é o problema, mas descompensar demais, você cria basicamente um reino assim, que é o que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Mas também se for extremamente, né, também extremo, tem seus problemas. Então por isso que eu falei que tem uma certa moderação aí. Lei da verdade: quem acusa falsamente receberá a pena que tentou fazer sobre o outro. Uma pessoa será julgada por palavra única. Lei do rei sobre julgamento, né, o rei não está acima da lei. Se o rei ou seus conselheiros conspirarem
contra o povo. O conselho, os soldados e o povo poderiam removê-lo e julgá-lo como tiranos. Lei do povo armado e preparado. Isso aqui foi uma ideia que eu tive, que na época da escola, né, quando a pessoa estivesse aprendendo, todas as pessoas elas teriam, não sei se você viram ali, autodefesa. Então o povo poderá possuir armas iguais, no mesmo nível que o dos soldados. Por quê? E não vai ter arma de fogo, tá? Só vai ter armas, vamos considerar assim, que será algo próximo, que seria algo medieval. Por quê? Porque todo cidadão poderá aprender a defesa, né, que nem ali, e disciplina militar desde jovem para proteger o reino e a si mesmo, e os soldados existem para proteger o povo, não para dominá-lo. Caso aconteça algum BO, o povo pode se reunir contra os soldados, e pode acabar vencendo os soldados, porque o povo maior que os soldados, e acabar substituindo, entendeu? Se quiser substituir alguém, sei lá, dentre o povo, ou não sei. Então, assim, eu criei meio que assim alguns pedaços, meio que para ter uma chance, ainda que dê algum erro, para que ainda tenha, né, uma sobrevida, para que ainda tenha uma chance de salvar, entendeu? Então, existiu uma espécie de igualdade para que o militarismo não tenha armas diferentes do povo. Então, isso faria com que as pessoas também saibam se defender. Na escola, as pessoas já sabem treinar, tem o mesmo nível, entendeu? Militar, no mesmo nível de treinamento de um soldado, então estaria equiparado ao mesmo nível. Lei da igualdade. Homem e mulher responderão igualmente perante a lei. Nenhum será protegido ou punido por causa do sexo. Isso aqui acho que não precisa falar mais nada, porque hoje nosso mundo também tem umas certas injustiças por causa disso aí. Lei da traição. Isso aqui é bem importante. Obviamente a lei, não sei se eu coloquei ali em cima, a lei padrão, tá? Que eu pautei também é na lei de Deus, né? Que tem ali os 10 mandamentos. Então aquilo ali é de praxe. Acho que eu nem precisava falar, né? Mas só pra deixar claro que aquilo ali, acho que todo mundo já vai estar seguindo aquela regra na lógica, ou pra seguir. Lei da traição. Quem quebrar alianças conjugais responderá com severidade. A punição poderá incluir perda de honra e posição, compensação ao traído e expulsão permanente do reino, pois a traição destrói lares e gera o caos social. Embaixo ele já coloca, né, a lei do banimento. Quem praticar crimes graves ou persistir no erro poderá ser expulso do reino, banido, poder perder a proteção, cidadania e direitos até cumprir pena ou provar uma mudança verdadeira. Só que assim, tem algumas coisas que eu acho que por ser muito brutal, eu até escrevi, não sei se ele escreveu mais embaixo ou onde ele escreveu, mas assim, eu escrevi pra ele assim, o que eu posso dar pra outra pessoa que compense o que eu destruí? Ou que, né, que possa trazer de volta o que eu destruí? Porque tem coisas que as pessoas destroem e não tem como voltar atrás. Então se você destrói algo que você não tem como trazer de volta, complicado, né? Só que as pessoas não pensam nisso, né? Vai fazendo e fica por isso mesmo. Só que não. Então, se você considerar essa base, que as pessoas já são treinadas desde a escola com essa mentalidade na cabeça, tipo assim, o que eu for, sei lá, se por algum motivo a pessoa quis roubar alguma coisa assim, embora não teria chance ela pra isso, mas ela fez. O que eu posso fazer que na mesma medida eu possa dar o que eu tirei da outra, entendeu? Então tem coisas que não tem como. E na realidade, tinha algumas coisas que, dependendo do nível, que nem eu falei ali, que ia degradando. Por que eu acho que banimento não seria uma coisa boa? Só banir. Eu acho que ainda se a pessoa ainda que perdesse a vida seria menos pior. Apesar de parecer um pouco brutal. Se você bane uma pessoa, ela ficar com raiva, e você bane várias pessoas, ainda que você fale, um vai pra um lado, outro vai pro outro, fique bem longe. Pode ser que elas tramem e conspirem, entendeu? Pode ser que elas até façam um grupo ali, ó, nós fomos banidos, aí faz ali, sei lá, uma casa, uma chalé só de pessoas banidas que elas têm raiva do rei, porque o rei queria fazer uma coisa e elas não aceitaram, entendeu? Então, pode se criar isso também. Então esse é um outro problema, por isso que eu falei, esse vídeo vai estar cheio de mini teias que vão surgindo outras teias, que vai surgindo outras teias, então tem que pensar tudo nisso. Lei do piedômetro, que foi ali que eu coloquei, né? Medida de piedade e persistência. A justiça observará quantas vezes o erro foi repetido. Quanto maior a insistência no erro, maior será a punição, igual eu comentei anteriormente. A pena poderá aumentar progressivamente para impedir que o mal se repita. Quem demonstrar arrependimento verdadeiro poderá receber redução da pena. Lei da persistência no crime. Quem repetir crimes após advertências poderá sofrer punições corporais, perda de direitos ou expulsão definitiva conforme o julgamento do conselho. Obviamente, como eu falei, teria um conselho ali que eu coloquei os filósofos, padrão de comportamento, não seria só o rei, até para ter uma certa moderação. Lei da reparação, antes da punição máxima, sempre será perguntado. Ele que eu falei que ele colocou. O que pode ser feito para restaurar o dano causado? Se houver reparação verdadeira, a pena poderá ser reduzida. Mas se não houver reparação possível, a justiça seguirá conforme a gravidade do dano. Lei da proteção dos fracos. Quem explorar crianças, idosos, doentes ou indefesos receberá punição agravada. Mas eu acho muito difícil ter a doente, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Lei do dia de ordem. Em dia fixo de semana, juízes e conselheiros ouvirão o povo, resolverão disputas e restaurarão a ordem do reino. No dia fixo da semana, juízes e conselheiros ouvirão o povo, resolverão disputas e restaurarão a ordem do reino, mas mais para baixo eu comentei lá, tem uma caixa de perguntas, eu vou falar mais sobre isso. O princípio central do reino, que o bem do povo está acima do conforto do culpado, mas a justiça sempre buscará restaurar antes de destruir quando for possível. O sistema econômico e social do reino. Eu perguntei para ele qual que é o melhor método. E eu estabeleci, vamos colocar que a moeda seja G só, que eu coloquei Gold, que é a forma mais fácil. Vamos dizer que foi a G, então possui um valor fixo
Não pode ser criada sem trabalho ou produção real, representa esforço, serviço ou produção concreta, é moeda falsa ou manipulação econômica, é crime grave. Base garantida para todo cidadão. Ao atingir a idade adulta, logo que sair, vamos dizer assim, da escola, do centro, né, de aprendizado, vamos dizer assim, da vida, cada pessoa recebe do governo um terreno básico para moradia, material para construir uma casa média, até aquilo que eu falei de encaixar, tudo mais, ou pode, enfim, é livre, né? Cada um pode fazer a casa do jeito que quiser. Treinamento escolar para construir a própria casa, isso que eu estabeleci. Acho que eu não sei se eu li lá. Aqui também existe uma espécie de estudo para que a pessoa aprenda a fazer o máximo possível das coisas sozinha. Porque isso vai fazer com que ela não dependa dos outros, entendeu? Aí eu até coloquei ali, também vai dar um animal de criação, né? Seja qualquer um, seja para do gado à escolha. Cavalo, vaca ou outro gado à escolha. Sementes e treinamento para plantar alimento. A pessoa, ela já, basicamente, né? Ela já vem com um pacote padrão para ela aprender a ter ali a vida dela, se ela, né, faz as coisas da forma direito, ela consegue. O reino garante sobrevivência básica, o crescimento depende do esforço pessoal. Autossuficiência alimentar, né? Toda família deverá aprender a plantar, cuidar de demais, como eu falei, armazenar alimento. Assim o povo não depende totalmente do comércio para sobreviver. Formação escolar do reino, todos aprendem a construção básica, agricultura e criação de animal, defesa básica, organização comunitária, uma vocação principal, possibilidade de vocação híbrida, também se a pessoa quiser. Sistema de trabalho e descanso, acho que eu falei isso antes, né? Que é a regra principal. O povo deve descansar mais do que trabalhar, ou seja, 3 dias de trabalho e 4 dias de descanso, estudo, família, espiritualidade, manutenção da casa, enfim, faz o que quiser. Sistema de grupos profissionais. Cada profissão é dividida em grupos que se revezam durante a semana para manter o reino funcionando todos os dias. Daí, né, eu coloquei exemplo. Construtores divididos em grupos que se alternam dias de trabalho e descanso. Antes ele colocou acho que ele tirou, que tipo assim, é A, B e C. Então um fica num grupo, aí o outro fica no outro e vai alternando para que os dias, né, que um descansa, outro trabalha e sempre fiquem preenchidos. Profissões essenciais de valorização, né? O valor do pagamento é baseado em dificuldade do trabalho, impacto social, esforço físico ou mental e risco envolvido. Só que assim, esse eu acho que é a parte mais complexa, porque teria que ter alguém para analisar isso e daria muito problema. Como eu falei, o vídeo vai estar cheio de pormenores e isso daria mais assunto e mais assunto. Mas enfim, continuando. Profissões fortemente valorizadas. Isso eu acho essencial, que a limpeza e o recolhimento de lixo, né, devem ser bem pagos, pois mantém a saúde e a ordem do reino. Sem limpeza surgem doenças, né, e colapso social. Os construtores que são responsáveis por moradia e infraestrutura, a produção de comida, os cozinheiros, agricultores, criadores, a medicina e cuidados com saúde. E teria tantos outros que eu não coloquei aqui, assim, mas dá para expandir mais isso. Aqui eu coloquei o transporte e organização das cidades pelo seguinte. Eu não acho que deveria ter carro. Por N questões, tá? Do ambiente. Quando eu colocar ali, né? As vantagens: menos poluição, menos acidentes, vida mais tranquila, cidades menores, mais organizadas. O transporte principal seria cavalos e outras montarias ou carruagens para transporte coletivo. Teria-se uma espécie de tecnologia, depois eu vou separar a imagem, por isso que eu coloquei que o Percy Jackson acho que é o mais próximo do quanto ele acertou disso aqui. Porque ele mistura uma coisa que é um pouco medieval, mas ao mesmo tempo tem suas partes atuais, entendeu? Eu até coloquei ali que o transporte de longa distância, por exemplo, é permitido apenas em casos necessários, tipo trilho de alta eficiência, transporte rápido entre regiões distantes ou altas cargas. Porque certas coisas aqui no mundo as pessoas não percebem, apesar de falar, mas é praticidade, é acessibilidade. Tem que lembrar que o reino, como eu falei ali, vai estar junto, então não necessariamente, tá bom que depende do número de pessoas que existem, mas não necessariamente seja tão distante assim para que você precise. Só que tem coisas que as pessoas fazem hoje e polui e degrada tanto, só que elas não olham a longo prazo. Inclusive hoje a humanidade tá tendo muito desses BO por causa disso. Então eu acredito que a gente deveria ter uma, ou politicamente correto, como eu falei, utopia, né? Utopia, tipo o Hobbit, sabe o Hobbit? Você consegue viver de uma forma decente ali, mas ao mesmo tempo meio a natureza, sem precisar ficar com uma degradação super agressiva, brutal com o meio ambiente. Organização territorial, as pessoas vivem em comunidades próximas umas das outras, semelhantes às antigas tribos. Como eu falei, cada região possui produção local de comida, oficina de produções básicas, conselho local, defesa local. Isso fortalece a cooperação da identidade comunitária. O sistema contra a corrupção, crimes graves, né? Criar moeda falsa, manipular salários injustamente, roubar recursos públicos, explorar necessidades básicas do povo. A punição pode incluir perda do cargo, banimento permanente, ou punição máxima em casos extremos, e punição máxima que eu já falei qualquer, né? E para baixo da terra. Fiscalização regular, todo fim de semana, como eu coloquei, conferência das moedas, verificação dos pagamentos, revisão do comércio e impostos. Lembrando que sempre que eu falei, nos sábados Deus vem para conferir como tá as coisas. Então, imagine ele organizando tudo também, caso precise de uma organização. Por isso que eu falei, o fato de você ter Deus também administrando, corrigindo o reino, por isso que eu falo que é tão importante a comunhão com Deus. Por isso que eu até penso na época de Moisés, eles comeram do maná, né? Eles tinham um acesso totalmente diferente. E você vê que também mesmo assim, né, não deu certo. Por isso que eu falei que talvez mesmo assim teriam buracos, né, o ser humano vai saber. Como definir pagamentos justos? Cada profissão recebe conforme o tempo necessário para aprender, esforço físico mental, importância para a sobrevivência do reino. Mas aí, que eu falei, teria que ter alguém
quem que vai avaliar isso, né? Quem que vai medir isso e tudo mais. Criei outros problemas, que gerei outros problemas para por. Aí o exemplo de valor simbólico, eu coloquei assim, não precisa, pelo menos eu pensei, né? Uma coisa simples, que não precisa também daqueles números exorbitantes que tem tanto zero que não consegue nem ler aquilo. Então, por exemplo, a construção de uma casa média seria cerca de 10G, produção de comida e culinária seria cerca de 600G por período, limpeza e saneamento, pagamento elevado e estável, medicina também igual ou maior que a construção. Comércio e crescimento pessoal. Qualquer cidadão pode abrir negócio próprio, aprender nova vocação, ampliar sua casa, produzir bens extras para venda, mas os itens essenciais terão um limite de preço para evitar a exploração. O princípio econômico do reino, moeda representa trabalho verdadeiro, o reino garante dignidade inicial, o crescimento vem do esforço e da vocação. Aí ele coloca aí o resultado esperado, né, do sistema, que praticamente todo mundo tem uma moradia básica, alimento próprio, meio de transporte, tempo para descanso, família, possibilidade de crescimento financeiro, menor dependência do governo e comunidades fortes e próximas. E aqui eu coloquei a lei da voz do povo, que é o que? É uma ideia simples, né? Que seria algo simples, mas que funciona. A lei da caixa de propostas. O reino manterá caixas públicas onde qualquer cidadão poderá enviar ideias para melhorar o reino, reclamações, sugestões, alertas sobre problemas. As caixas serão protegidas e vigiadas por soldados para impedir destruição, roubo ou manipulação. As mensagens serão abertas somente diante do povo. Aí tem a lei da leitura pública do rei, que o rei deverá subir ao local mais alto da morada real, praça principal, e ler em voz alta as propostas recebidas, né? Pegar da caixa mesmo, anunciar quais serão aceitas, explicar quais não poderão ser feitas de motivo. Nada será decidido em segredo quando envolver o povo. A lei do voto público direto, quando uma decisão afetar o reino inteiro, o povo votará publicamente, né? A forma do voto, levantar a mão para aprovação, permanecer com a mão baixada para rejeição. Outra ideia que eu também coloquei, lei das áreas de votação, para decisões grandes, o povo será organizado em áreas visíveis, né? Área verde para aprovação, área vermelha para rejeição, tipo assim, sim e não. Assim o resultado poderia ser visto por todos. Aí eu até coloquei ali, né, que lei dos contadores do reino, matemáticos e observadores imparciais serão responsáveis por contar os votos, eles trabalharão em grupos para evitar erro ou fraude, os números deverão ser anunciados publicamente. A lei da transparência total, nenhuma decisão popular deverá ser escondida, alterada ou anulada sem novo voto público. Se alguém tentar manipular a votação ou contagem, será considerado crime grave contra o reino. E a lei da paciência da justiça, mesmo que a contagem demore, o reino priorizará decisões justas acima de decisões rápidas. Então eu pensei de uma forma simples, né? Como falei que a forma de votação, todo mundo levanta a mão e ali você conta. Então não tem como ter falsidade porque o povo tá levantando a mão e tá decidindo ali, entendeu? É aquela coisa de pintar o chão também. Então, tentei fazer da forma mais simples possível, que fosse mais justa, entendeu? Pra provar como que até que daria pra fazer, né? Se a coisa fosse certa, mas enfim. Conjuntos de leis espirituais do reino. Aqui é a parte principal, que é aquilo que eu falei. Separa-se as leis humanas, depois eu vou ler a outra lei humana, que... Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou ler e vou deixar isso aqui pro final. Aqui em cima, coloquei como que seria a parte que a pessoa entraria logo, né? Na parte que... Eu não vou colocar escola, vamos dizer que a escola só pra pessoa entender, mas seria mais um centro pra pessoa meio que aprender a sobreviver, pra pessoa aprender a viver, melhor dizendo. A escola será um centro de crescimento completo, como eu falei, o cidadão começa na escola aos 5 anos e concluirá aos 15. Durante esse tempo ele aprenderá construção, agricultura e cuidar com animais, defesa básica, convivência social, conhecimento geral, desenvolvimento de habilidades pessoais, descoberta da vocação. A escola formará o cidadão para viver e sustentar o reino, literalmente. Coloquei umas imagens aqui do lado, meio que só pra ter uma noção. Seria algo próximo, tá? Se a pessoa acha que isso aqui é fantasia e tudo mais, bem... serve pra você, mas não é. Teria sim como fazer isso. Eu acho que um dos melhores exemplos, igual que teve aqui, pra quem já assistiu, a escola lá do... Tem o Xavier, que é a escola do... Eu sempre confio que se é Charles, acho que é Charles, né? Charles Xavier, espero que não esteja falando errado. Que, né, tem a escola dos Supermutantes, tem esse filme aqui também, que acho que é Sky High, que eu também já vi, que aparentemente seria algo bem próximo disso. Eu não assisti, tá? Mas seria... O pouco que eu pesquisei, assim, de uma gulgada rápida. Tem até aquela escola que eles... Não, são casas. Posso estar equivocado, mas acho que são casas. Que no Harry Potter, se eu não me engano. Tem também esse quiz aqui, que é de um joguinho. Que é basicamente, tipo, tinha a escola do lobo, a escola do urso, a escola do leão, a escola da víbora. E assim por diante. Então, com base... eu até coloquei ali, não sei se eu já li ou não. Ia ter um quiz e com base nas suas... vamos dizer assim, respostas, você seria alocado. Inclusive, até eu não cheguei a comentar aqui. Nós temos, por exemplo, 16 personalidades. Se a gente fosse separar cada um por cada personalidade para você ter uma certeza de qual é a tua área, ou a melhor área que você vai se desempenhar, seria bom isso. Tipo, casas, por isso que eu falei mais uma vez, o Percy Jackson, que cada um estaria pré-indicado num local em que você sabe que ali, tipo assim, todo mundo ali é compatível com o seu mesmo estilo de personalidade, entendeu? Eu vou falar, daqui a pouco falar mais sobre isso. E por que eu acho que isso também funcionaria até em quesito relacionamento, tá? Então, ou seja, a escola formará cidadão para viver e sustentar o reino. Lei da vocação. Ao final da escola, todo jovem realizará um teste vocacional para descobrir suas habilidades e inclinações naturais. É considerado de grande importância que cada cidadão trabalhe com algo que goste e tenha aptidão.
Se alguém insistir em exercer função totalmente contrária à sua vocação, poderá receber advertências ou multas leves para evitar prejuízo ao próprio cidadão e ao reino. O trabalho deve ser fonte de sustento e também de propósito. Isso é no sentido de a pessoa forçar a trabalhar com algo que ela não gosta, eu meio que creio isso. Então, ela leva uma leve punição só para ela meio que se forçar, porque assim, todo o fator psicológico, eu não vou ficar entrando nisso, que eu não falei, vai abrir um monte de teia de raciocínio, mas tem todo lado ruim a pessoa se forçar, tá? Meio que é pra induzir mesmo a pessoa a fazer o que ela gosta ali. Aí também entra a gente falar, mas o cara não pode falsificar ali o quiz ou o treino pra dizer que ele gosta de algo. Não, por isso que eu falei, né? Isso gera mais problema, eu tô dando só uma base. Lei do centro de relacionamentos. O reino manterá centros de encontros e convivência para ajudar na formação de família. Homens e mulheres responderão questionários e testes de personalidade, valores e objetivos de vida. O sistema calculará a compatibilidade entre o grupo de pessoas. Então, mais uma vez, um dos melhores filmes, né, que eu acho que exemplificou isso, é que elas têm, acho que é o acampamento meio sangue, se não me engano, acho que é isso, que são tipo semideuses, né, no Percy Jackson, que eles têm os poderes e eles vão treinando. E isso eu acho que seria o essencial. Porque até a forma com que eles fizeram, né, seria mais próximo do que eu imaginaria como seria, né, esse reino. Então, eu acho interessante porque se você separar as pessoas, igual colocar aqui, por exemplo, Beto Carreira, apesar de ser uma coisa boba, existe tipo alas, tipo azul, verde, amarelo. Não é segregação, mas assim, é só pra você ter uma indicação, uma pré-indicação pra onde você vai. E nisso, era bem provável que você já até conhecesse ali pessoas, né, a própria pessoa pra casar. Dentro de um relacionamento isso já ajudaria, porque você tá num lugar que todo mundo fala a mesma língua que você, gosta das mesmas coisas que você, entende praticamente, né, tem a mesma personalidade que você, entende o que você fala. Só que todo mundo que tá ali é isso, até nas amizades e tudo mais. Então assim, isso ajudaria muito se fosse separado. Mais uma vez, não é segregação, você pode transitar em outras, mas quando você tá, vamos dizer assim, numa tribo ou numa região ali que você sabe que todo mundo fala a mesma língua que você, tem os mesmos interesses que você, entendeu? É mais fácil de você encontrar, socializar e tudo mais. Lei das praças de convivência. Isso aqui tem outra ideia minha. Que seria o quê? As pessoas com compatibilidade serão colocadas próximas das outras em ambientes sociais organizados, semelhantes a campos ou praças comunitárias, sob o objetivo de facilitar amizade, relacionamento e casamento. Tem essas faculdades que tem, né? Área, blocos, lá que eles falam alguma coisa assim, vermelha, roxa, sei lá o quê. Você faz isso só com a personalidade da pessoa, igual eu coloquei aqui. Então as pessoas se reuniriam e você saberia que aquele grupo em quesito da personalidade, ele tem o mesmo que o seu. Então, até na forma de conviver, é mais fácil, entendeu? Pelo menos é uma das maneiras que eu pensei. Lei das alas de convivência escolar. Ah, tá. Isso aqui eu já coloquei, que é o que eu falei. Nos últimos anos da escola, poderão existir alas organizadas por compatibilidade de personalidade e valores. Essas alas permitirão que jovens se conheçam com acompanhamento e orientação social. Então, assim, a pessoa já sai da escola com seus 15, que foi a idade ali. Escola não, vamos colocar a escola, né? Que é como que eu falei? O centro de crescimento da vida, uma coisa assim. Então seria mais ou menos isso, que a pessoa ela já nasce ali sabendo, tendo uma boa base do que ela vai fazer, entendeu? E aí eu até coloquei aqui embaixo, deixa eu ver, agora é a parte, né, que acho que todo mundo quer saber, que é a lei do casamento. Lei do casamento. O casamento não será obrigatório, mas será fortemente incentivado. Famílias são consideradas base de estabilidade do reino. O casamento poderá ocorrer cedo, desde que não exista consentimento, exista preparo emocional social e exista acompanhamento do conselho familiar. Aí que tá uma coisa, a gente considera, né, indiretamente, qual que é a idade, né, da puberdade, né, que, vamos dizer assim, eu vou falar de uma forma que todo mundo vai entender. Que a fábrica começa a funcionar, né? Tanto no menino quanto na menina. 10 a 15 anos, tá? Eu pesquisei, quem pesquisar e joga no chat GPT da vida, você vai descobrir. Então, por que eu coloquei ali aos 5 anos, os 10 anos, que a pessoa fica ali estudando, dos 5 até os 15, mais ou menos? Aos 15 anos, o cidadão será considerado adulto perante a lei. Ele já pode casar, quiser, né, pode ter filho, só que ele também responderá integralmente por seus atos civis e penais. E também poderá assumir vocação profissional e tornar família a partir dali. Aí você fala, mas por que tão jovem assim parar por... Olha, não questione isso comigo, questione com Deus, porque é a partir dessa idade, né, que a fábrica começa a funcionar, se é que deu pra me entender. Então eu considero que é a partir dessa idade que a pessoa já deveria estar pronta para exercer a função e vida que segue. Então eu coloquei aqui só algumas imagens para ver mais ou menos como seria, tá? Como seria. Então, tem outros pormenores que eu poderia colocar de família, se poderia a pessoa já receber um pouco antes, né, para quando ela já sair, ela já, não falei ali, já sair da escola ou desse centro aí de criação, já ter a casa, já poder viver e tudo mais. Mas seria mais ou menos isso, entendeu? Seria uma coisa meio que teria umas tecnologias, depois explicar por que eu optei por não ter uma certa tecnologia, porque a nossa tecnologia é uma tecnologia da morte, daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, e por que eu gostaria que, não é que eu gostaria, assim, seria o ideal que algumas coisas permanecessem com um certo, vamos dizer assim, teor. Como que eu posso dizer? Ainda tem essa, não sei se pode dizer cultura, mas essa base, tá? Não que necessariamente você pode copiar, que tudo seja medieval, não, você pode ter roupas, tudo mais, algumas coisas assim, atual, só que assim, manter-se algumas normas, tá? Algumas coisas, tanto que eu acredito que até isso vem do céu, para que
você não fuja, tá, muito do padrão que Deus criou. Até porque se Deus criou um padrão é porque ele sabe das coisas, ele é perfeito. E pode ver que hoje o mundo não tem padrão e tá o caos que tá. Aqui eu coloquei lei da cultura da vocação. O reino incentivará que cada cidadão trabalhe com aquilo que ama e tem habilidade. Pessoas que demonstram excelência e dedicação verdadeira à sua vocação poderão receber bonificações como aumento de pagamento, reconhecimento público, acesso facilitado a recursos, prioridade em expansão de negócio ou projetos, mas isso aqui é uma coisa que eu ainda teria que ver para não ter uma certa, como que eu posso dizer, igual aquela coisa da competitividade e tudo mais. Um reino valoriza o trabalho feito com dedicação e alegria. Agora eu coloquei mais algumas fotos, eu acho que mais seria próxima, tipo essa coisa aqui de Asgard, sabe? Que seria uma coisa assim meio tecnológica, mas ao mesmo tempo ele mantém algo ainda um pouco misturado com atualidade, sabe, humano. E aqui seria a parte, né, que eu coloquei, o princípio final da formação do reino. O cidadão deve crescer aprendendo a viver, trabalhar, amar e construir. Um reino prospera quando cada pessoa ocupa o lugar para o qual foi preparado. Como eu coloquei a tecnologia da morte, é o seguinte, eu até coloquei o Superman, eu vou explicar o que significa. A nossa tecnologia atual, essa coisa de rede social, os likes, validação, eu já expliquei em outro vídeo, é uma cultura da morte, né, a tecnologia da morte. Por quê? Porque isso, na verdade, só alimenta o ego. Então, você não precisa saber, né, aquela coisa de ficar assim, eu poderia fazer uma lista, ficar horas falando sobre isso, mas corta isso. Então, tem assim, teria mais, tá? Eu dei só uma base, preciso colocar aqui, uma base rápida. Algumas tecnologias que poderiam existir, por exemplo, para músicas, poderia melhorar. O que é isso aqui? Música para poder melhorar. Algumas coisas que você pode colocar, mas eu tô pensando ainda para simulação, que seria uma espécie de um videogame, mas não tenho certeza ainda. Nada relacionado ao que eu falei, internet, rede social, visualização, likes, essa coisa de competitividade, como eu falei, tudo que tiver traços de competitividade seria removido. Coisas que ajudem os animais, sei lá, talvez poderia colocar até, sei lá, uma armadura no animal, alguma coisa que ajuda, não sei. Aí, coisas que eu falei de transporte ou carga. Aqui eu coloquei só pra esporte, que você poderia evoluir alguma coisa tipo arte marcial, mas nada de uma espada ou escudo, criar variações, ou armadura também, mas seria mais como esporte, não pra agressão, obviamente. E também em quesito a comida, no caso a plantação, ou se você quiser também ter coisas relacionadas a ervas, a cura. E como tem também naqueles, não sei quem já viu, aqueles animes e tudo mais, que tem aqueles dispositivos que só você passa assim em cima já cura a pessoa. Então esse seria o objetivo da tecnologia. Ela avançaria em alguns termos, mas em outros, se ela avança demais, não necessariamente é bom, entendeu? A rede social é um exemplo disso. E eu coloquei esse meio que bloco, né, da elite desgraçada, por quê? Porque o que eles fizeram com a gente, se colocar comida, rede social, se for somando isso ao longo dos anos, a gente tem uma pessoa que, inclusive o Barbudo, até o Humberto Volto falava isso, as pessoas elas têm problemas, vamos dizer assim, no psicológico, mental, essas coisas que as pessoas não sabem, se é que você me entende, o que elas são. Por quê? Por causa de alimento, por causa de filme, por causa de série, por causa de programação preditiva, isso afeta assim nosso psicológico. Então a cabeça da pessoa ela fica toda zoneada, fora a saúde. Algumas coisas são tão graves, né? Alguns produtos químicos que as pessoas consomem, remédio, outras coisas mais, coisas que colocam na água, enfim, que isso altera brutalmente o comportamento das pessoas. E aí eu até coloquei aqui o Superman, porque eu acho provável, né, possível, tudo indica, que se a gente pegar a gente zerinho, você pegar lá na época de Davi, lá os valentes de Davi ou de Moisés, lá do Josué, acho que é Josué, posso estar enganado, tá? Josué. Então assim, com certeza ele tinha uma resistência sobrenatural para atravessar o deserto, uma força sobrenatural, uma agilidade sobrenatural, uma resiliência fora do normal. Então não duvido que a gente seria algo muito similar a um Shazam da vida ou um Superman. Mas assim, as pessoas podem achar engraçado pra zombar, mas você acha mesmo que Deus zerinho ia criar gente com um monte de doença, um monte de... Não ia ter essas limitações. É possível que a gente poderia até fazer mais coisa. Então, eu só coloquei Superman para lembrar que, na verdade, nossa versão, ou igual um Thor da vida, igual que seria Asgard, né? Cada um poderia ter, sim, o que a gente considera como superpoderes, ou quem dirá a versão de superpoderes, nossa versão normal. E essa versão nossa aqui é a nossa versão contaminada, envenenada, vai saber. A parte aqui de baixo, que eu colocaria que era mais importante, que eu falei que eu ia ler, é a seguinte. Já cheguei aqui. Eu aqui falei das leis da carne, né? Que eu separei ali como seria a escola e tudo mais, que eu acredito que já induziria a pessoa logo que terminar ali. Ela já vem, basicamente, que eu falei, faz um quiz e já vem tudo pronto pra ela ter a vida ali básica, ela conseguir fazer as coisas e até pra ela se encontrar, que eu falei, se separar seja por tribos, até ao longo do crescimento dela, ela já cresce, como eu falei, já consegue o relacionamento logo ali enquanto tá estudando, porque as pessoas que estão ali na ala dela, entendeu? São pessoas do mesmo time, se é que deu pra mim, são pessoas da mesma personalidade. Então, tem uma espécie de organização. Só que ainda assim, pra dar, vamos dizer assim, a polida final, mais do que a construção, mais do que as leis humanas, mais do que naquele centro lá de escola que eu falei, mais do que aprender todas as coisas sozinho,
tem um conjunto de leis espirituais do reino. Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui, né, que a pessoa faz coisa errada, tem aqueles casos que a pessoa do nada bate o carro, cai da cadeira, bate a cabeça, então ou sente uma opressão, sei lá. Então, existem sim, vamos dizer assim, leis espirituais. E eu imaginei algumas, tá? Eu pensei em algumas que poderiam existir, e se elas existissem, não é fantasia, tá? Enfim, mas se elas existissem, poderiam consertar o reino de uma forma. Então, assim, princípio base: a espiritualidade não seria baseada em julgamento humano direto. Ela funcionaria como reflexo natural do estado interior da pessoa. O rei governa o físico, a lei espiritual governa o invisível. O povo não pode manipular nem negociar essa lei. Então, ou seja, como eu falei, lei espiritual, você fez, acabou. Não tem conversa, não tem negociação. Então, né, eu acho que todo mundo, quem já teve uma experiência assim com algo espiritual, sabe como é. Não tem conversa. Leis espirituais: lei do reflexo da alma. A aparência e vitalidade do corpo refletem um estado moral espiritual. Funcionamento: prática constante de crueldade, perversidade, assassinato, sadismo e manipulação gera degeneração física progressiva. Ou seja, se a pessoa faz muito pecado, a carne, a casca, vamos dizer assim, dela, a pele dela vai começar a ficar ridícula, vai começar a derreter, a ficar feia, vai começar a deformar. Com isso, se a pessoa fizer, automaticamente as pessoas já vão perceber que você vê que a pessoa é feia pra caramba, ela vai perceber se a pessoa fez coisa errada. E é gradativo. Manifestação: envelhecimento precoce, olhar vazio perturbador, pele deteriora, aura pesada perceptível socialmente, fraqueza física gradual. Já a dos de misericórdia, justiça, sacrifício pelo próximo autocontrole, gerariam restauração gradual da aparência, vigor físico, presença serena, respeito natural das pessoas. Isso não seria estética superficial, seria um termômetro espiritual vivo. Então, ou seja, automaticamente se olhar para uma pessoa, e aí a gente poderia colocar, então, quantos anos uma pessoa vive em média, aí entra em outros assuntos, como eu falei, aí tem mais história, mais coisa para falar, mais, né, teias de raciocínio, teias e dali. 2. Lei da intensidade do pecado. Nem todo erro gera consequência espiritual extrema, mas pecados deliberados e destrutivos criam, né, reação direta. Pecado de alta gravidade: assassinato por prazer ou poder, tortura, perversões destrutivas, traição coletiva que causa sofrimento em massa, uso corrupto de magia, lembra que eu falei que tem magia? Consequências possíveis: colapso físico súbito, doenças misteriosas, perda total de capacidade mágica, morte inesperada. Esses casos nem chegariam ao tribunal do rei, a própria lei espiritual executa. Lembra que eu falei que todo fim de semana Deus também vem para organizar, na verdade, consertar as mesmas coisas, então a pessoa também ia ter que se ver com Deus tudo que ela fez naquela semana. Aí você pode falar assim: por que não no mês? Por que não no ano? Mas pensa assim: por que na semana? Porque quanto mais Deus estiver perto, é bom que, né, quando a gente considerar que vai morar com Deus, mas quanto mais perto você estiver de Deus, melhor é, porque Ele é correção. E eu vejo Ele como toda semana Ele corrigindo ali, todo sábado corrigindo. Então você vai ter sempre uma correção para que a coisa não fuja das estribeiras dos eixos, como pra gente ter esse reino hoje todo ferrado, lascado. 3. Lei da responsabilidade mágica. Aí é que tá, ó. Magia existe, mas não é ferramenta neutra. Eu falei, isso aqui não é brincadeira. Tá? Pesquisa, né, coisa da África. Ou não pesquise, né? Mas se quiser pesquisa, o problema é seu. Mas existe, tá? Enfim, existe. Ela responde ao caráter do usuário. Regras: quanto mais corrompido o indivíduo, mais instável e perigoso se torna. Aí, né, que eu falei, entraria em regras espirituais, né, que eu não colocar ali: magia usada para manipular, dominar ou destruir inocentes, retorna contra o usuário. Possíveis efeitos: perda do controle dos feitiços, drenagem vital, marcas físicas permanentes, bloqueio espiritual da magia. A magia vai exigir disciplina moral e mental. Lembrando que, como eu falei, a pessoa ainda vai também ter que se ver com Deus. 4. Lei da transparência espiritual. Pessoas extremamente corrompidas não conseguem esconder totalmente sua condição. Com o tempo surge presença, né, que causa medo instintivo, dificuldade de manter vínculos sociais, incapacidade de sustentar autoridade legítima. Isso reduz manipulação social silenciosa. Então, automaticamente as pessoas vão se sentir, como eu falei, opressão perto de gente assim. Enfim, como eu falei, se tivesse algo espiritual por trás disso, entende? É uma camada a mais. 5. Que é a lei da restauração. Nenhuma pessoa é condenada automaticamente quando estiver viva. Arrependimento real mais mudança na prática de vida gera reversão gradual das marcas espirituais. Mas, quanto mais fundo o erro for, né, quanto mais longa e dolorosa vai ser a restauração. Não existe, né, atalho espiritual. 6. A lei da autoridade limitada do rei. O rei não pode cancelar consequências espirituais, interferir no julgamento espiritual e nem proteger alguém da lei invisível. Ele governa apenas a ordem social, justiça civil, proteção do povo, né, as leis da carne. Isso se Deus também não quiser, como eu falei no sábado, alterar alguma coisa, obviamente. 7. Lei da visitação divina, como eu sugeri. Considerando que o Criador visita o reino periodicamente, essas visitas serviriam para corrigir distorções, como eu falei, espirituais coletivas, remover líderes corrompidos, revelar verdades escondidas e trazer direção para o povo. Nenhuma autoridade pode impedir isso. Integração com o mundo asgardiano. Isso aqui eu coloquei com ele que seria mais próximo, tá, do que seria o Asgard que a gente vê lá no Thor. Sem armas de fogo, que mantém combate mais pessoal, responsável, reduz destruição em massa impulsiva. Porque eu acredito que as armas de fogo, eu sei que a gente vai criticar isso, mas elas são muito injustas. Espada, escudo ou qualquer arte marcial, você exige uma espécie de treino. Não que
a arma de fogo não exista uma espécie de treino, não existe uma espécie de... Ou como arco e flecha. Arco e flecha também, mas não chega a ser arma de fogo. Mas você não precisa de mirar, você não precisa ter ali uma percepção, né, de ângulo, vento e tudo mais. Mas eu ainda assim considero muito injusto a arma de fogo, entendeu? E querendo ou não, armas que a pessoa tem capacidade, tipo, seja espada, escudo, lança ou machado, o que quer que seja, ela quiser ter uma... Acho que é proficiência, eu não lembro se é essa palavra, posso estar enganado, mas que ela quiser se especializar ali, a pessoa pode se especializar, e como eu falei, se caso algum dia ela precise se defender, ou até dos próprios soldados, ou enfim, ela vai conseguir, eles vão estar na mesma medida, entendeu? Não vai ter igual essa injustiça aqui que tem, né, o governo militar que tem a armadura do Homem de Ferro, né, tem aquelas armas sônicas, e o povo tem um palito de dente. A espada e as armaduras, como eu falei, simbolizam honra, preparo e disciplina. A guerra não vira botão de destruição remota. Na verdade, a armadura seria mais uma espécie que eu falei. Você pode colocar que tem algum torneio, alguma arena, alguma coisa por esporte, mas nada, como eu falei, que tenha mais competitividade e que seja, como eu falei, sempre no teor, no sentido de aprender maneira esportivamente falando. Estudo de magia, como eu coloquei ali, seria tratado igual medicina ou engenharia, com escolas reguladas, avaliação moral, supervisão, níveis de permissão. Magos seriam quase como sacerdotes cientistas. Ele colocou ali, né, efeito social interessante. Esse sistema mudaria totalmente a política. Pessoas más não conseguiriam manter a imagem perfeita por muito tempo e líderes seriam naturalmente pressionados a manter caráter real. Ou seja, o que eu fiz aqui foi só uma base. Tem muito mais coisas que eu fiz, que eu falei, outras teias que dá pra colocar mais. Que eu pensei, só tá fazendo esse roteiro de madrugada. Como que eu falei que um moleque consegue fazer, né? Como outras pessoas, não duvido, né? Que a pessoa grava um vídeo e faça o seu próprio, uma formatação, apenas uma base de um reino, como poderia ser um reino muito melhor do que essa jossa que nós temos hoje. E eu pensei basicamente nesse centro aqui que eu falei de crescimento, que é uma forma basicamente de você ver que você é filtrado ali e você já é meio que pré-indicado, não por segregação mais uma vez, mas como eu falei por tribo, que você já vai sendo alocado no lugar, vamos dizer assim, que a pessoa deveria estar, o que é mais compatível. E ali você já tem, vamos dizer assim, logo ao fim, fora você aprender o que realmente importa, né? Que eu falei que não é só o que a escola que ensina, mas vão ter outras maneiras de ensinar para que a pessoa ela se encontre, vamos dizer assim, no lugar dela na sociedade. Como eu falei, utopia, né? E você já sai de lá, que eu falei, com o que a gente consideraria um emprego, ou vocação, melhor dizendo, que a pessoa gosta de fazer, e com relacionamento. Porque eu coloquei, como você já tá crescendo lá na tribo, você já pode conhecer alguém, fora as praças, né, que eu coloquei, então você tem duas alternativas. Então já é uma boa chance que você encontre alguém só na tua ala ao longo do crescimento. Então, né, com a casa pronta, as coisas já prontas. Então eu criei um método no qual você já tem a base, né, a construção pronta, que é o que eu pensei, o nosso básico pronto. Porque o que eu tava refletindo, inclusive o dia desses, é que o que esse mundo fez, que eu acho que eles têm até mais trabalho para destruir o mundo do que para fazer a coisa certa, por incrível que pareça. Eles conseguiram criar um sistema que limita você, ele não ensina você e ele tira suas forças, ele não dá forças para você. Então perceba que o que eu fiz aqui foi basicamente que eu queria igualar certas coisas e dar o mesmo nível que eu falei ali de treinamento, de abertura, para você conhecer, para você interagir, que eu falei ali dos soldados e tudo mais, para que você esteja de forma igual e não tenha. Por isso que eu até falei, é igual coisa de tribo, não é pra você ficar um diferente do outro, mas é pra pessoa conhecer, pra ela saber, não, eu tô num lugar aqui que eu sei que todo mundo aqui é a mesma modalidade que eu, pensa igual eu, tem a personalidade parecida com a minha. Como eu coloquei ali, lei que contra competitividade, em primeiro lugar, segundo lugar e tudo mais. As datas de festividade, como eu coloquei, de presente e tudo mais. Então, tem mais coisa lá pra colocar, mas assim, eu coloquei eu apliquei isso de uma forma, num método que eu pensei, né, como poderia ser o ideal. Obviamente tu não vai enxergar alguns buracos, vai ter algumas falhas, mas né, é só para mostrar, igual eu falei no início do vídeo, como que um simples pessoa, como tem tantas outras que eu creio que a gente poderia colocar em perspectiva certas, algumas simples, né, outras nem tanto, mas principalmente com Deus, em pouco tempo colocar algumas certas coisas práticas, assim, poderiam organizar esse reino e as coisas poderiam mudar mais, né? As coisas já estão escritas, tem coisas que já estão acontecendo e hoje nós estamos vendo, né, pela falta de Deus, pela falta, né, que faz tirar Deus da vida, né, o efeito colateral que é um reino sem Deus.